é o nosso último vídeo desse ano e por isso que ele vai ser um pouco diferente. Eu vou te mostrar as metas que eu coloquei pro ano de 2025 e quais eu concluí e quais eu não concluí. Por isso esse vídeo aqui vai ser bem sincero, eu vou te mostrar a realidade, o que eu realmente fiz e o que eu deixei de fazer. Ao invés de você ficar sentindo inveja de pessoas que ficam postando, eu concluí essa meta e olha só a minha vida de 2025, a maravilha que foi. Eu vou te mostrar nesse vídeo aqui que nada é perfeito, que não funciona assim, né? Eu acredito que você já sabe disso, mas às vezes é preciso a gente gravar um vídeo bem realista pra você admirar ao invés de sentir inveja. Então vamos lá, eu vou começar dizendo as metas que eu concluí. Eu anotei as minhas metas no dia 30 de dezembro de 2025. Eu anotei no meu bloco de notas do meu celular mesmo. Coisa simples, nada que você precise se preocupar tanto. A primeira meta que eu concluí logo no início do ano foi palestrar em uma escola. Eu coloquei aqui palestrar em escolas, mas eu realizei a meta de palestrar em uma escola. Não foi mais de uma, mas pelo menos eu consegui entrar em uma escola para falar sobre educação financeira. Isso foi em março, se eu não me engano. Então eu consegui realizar isso que eu queria. De fato, eu tive essa experiência de falar com os alunos sobre finanças, que é algo que eu não tive quando eu estudava. Então essa meta eu concluí em 2025 e pretendo fazer isso cada vez mais em mais escolas, para ser mais específica, inclusive em faculdades. Porém, eu consegui entrar em uma escola para falar sobre esse assunto, já foi uma baita evolução, eu fiquei feliz demais e eu consegui ver que realmente eu fui capaz. E é isso que é o mais bacana, eu perdi aquele medo inicial. A próxima meta que eu coloquei foi gravar 2 vídeos por semana aqui no meu canal do YouTube. Eu comecei a gravar, para quem não sabe, em janeiro de 2025 aqui no YouTube. E de lá pra cá a gente tá aí com quase 600 inscritos aqui nesse canal. Inclusive eu já quero agradecer, você faz parte dessa história. Estamos construindo algo muito bacana, muito bonito. E o meu foco não são os números, e sim alcançar a vida das pessoas, as famílias. Porque uma pessoa que aprende sobre educação financeira, a família daquela pessoa como um todo começa a aprender também. É um incentivo, né? Um dominó. Então eu coloquei a meta de gravar 2 vídeos por semana durante o ano de 2025. E aqui eu não sei porquê, eu coloquei que dava 104 vídeos no ano, mas se a gente for contar, dá 96. Então eu errei aí no cálculo quando eu fui escrever a minha meta. E basicamente a gente conseguiu concluir essa meta. Eu não só gravei 2 vídeos por semana, mas também aumentei para 3. Então a gente bateu, eu tô finalizando o ano aqui com 130 vídeos, se eu não me engano. Claro, incluindo os shorts, é importante lembrar. Mas eu considero como vídeos mesmo que de fato traz uma relevância para sua vida, os vídeos longos, mas somando dá cerca aí de 130 vídeos. Com esse aqui que eu vou postar agora, eu acredito que 130 cravado. Acredito que é 130 cravado. A próxima meta que eu bati foi ler a Bíblia de manhã. E galera, pra ser sincera com vocês, eu não tinha o hábito de ler a Bíblia. Na verdade, eu nem tinha Bíblia, eu comprei em 2025. Tudo isso porque a gente não, né? Eu, particularmente, comecei a sentir a necessidade. Porque não adianta a gente querer ter todas as coisas materiais dessa vida e não ter intimidade com Deus. Eu sempre acreditei em Deus, mas eu nunca fui aquela pessoa de que, eu tô vendo Deus conversar comigo, eu tô escutando a voz dele. Até hoje, galera, eu nunca tive nenhuma experiência assim de que Deus falou comigo. Porém, eu já consigo ver ele em muitos detalhes, inclusive na Bíblia. Quando eu tô com dúvida em alguma coisa, a gente tem que ler a Bíblia. E esse foi um hábito que eu comecei a fazer em 2025 e de fato isso mudou muita coisa, porque desde então eu comecei a pegar mais firme com Deus. Não tô falando isso pra só falar, né, da boca pra fora, pra tentar te convencer, até porque não preciso te convencer não, você sabe o que você quer da sua vida, mas enfim. Eu até me batizei em 2025, coisa que não tava aqui nos meus planos, eu nem coloquei isso como meta pra você ver, né? Algumas coisas aconteceram que eu nem tinha escrito, eu nem imaginava. Que bom que saiu fora do controle, porque foi uma coisa muito boa. Inclusive, a gente começa a perceber Deus em cada detalhe depois disso. E não é que você vai mudar fisicamente, vai virar uma pessoa completamente diferente, mas você vai morrer para os seus pecados e viver
para Deus, né? Você entende o sentido de batizar, o propósito, entende o porquê. Para quem não sabe, vou contar aqui rapidamente, eu já fui batizada na Igreja Católica quando eu era bebê, mas ao longo da vida, inclusive agora em 2025, que foi o ano que eu mais foquei em aprender sobre isso, porque eu comecei a ler a Bíblia com mais frequência, eu entendi que a gente precisa batizar estando consciente. Então, quando eu me batizei sendo criança, não entendi por que eu estava fazendo aquilo, eu não estava consciente, não entendia qual que era o sentido. E agora, estando mais velha, eu de fato entendi, aprendi o porquê de se batizar. Eu passei por aulas antes de me batizar pra gente entender mais sobre a Bíblia, entender o sentido de se batizar, né? Será que batismo salva alguém? E não salva. O que salva é você crer e você seguir o que Deus está falando. Se você, por exemplo, se batizou e continua com a mesma vida, fazendo coisas pecaminosas como sempre, não adianta, não é aquele batismo que vai te salvar. Mas agora, se você batizou crendo e acreditando que de fato você vai ter a vida eterna, você se arrependeu e começou uma nova vida de um jeito diferente, aí sim, o batismo valeu a pena. E uma outra coisa aqui pra gente fechar esse assunto rapidão, pra você ver como que Deus é maravilhoso. No final do ano de 2024, a minha mãe fez uma cirurgia na cabeça, isso foi no dia 9 de novembro de 2024. E adivinha o que aconteceu nesse ano de 2025? No dia 9 de novembro, no mesmo dia, exatamente no mesmo dia, eu fui batizada. Então, eu tenho certeza que isso não foi coincidência. Eu até me arrepio todinha. E se eu estava me batizando exatamente nesse mesmo dia, eu tenho certeza que isso aconteceu justamente porque Deus queria que eu me lembrasse que Ele estava comigo, Ele cuidou de mim. Porque se fosse exatamente há um ano atrás, no dia 9 de novembro de 2024, eu estava agoniada praticamente. Minha mãe estava entrando numa cirurgia, minha mãe fez cirurgia por volta do almoço, mais ou menos, era meio-dia e pouco. E a gente fica se perguntando por que isso está acontecendo com a gente. Mas, no final das contas, Deus sabe o melhor, né? Ele sabe o que vai acontecer no final. Agora eu tive a plena certeza de que Deus estava comigo mesmo, porque Ele colocou eu para me batizar em pleno dia 9 de novembro. Mas continuando, vamos para a próxima meta, não vou falar demais aqui. A próxima meta que eu coloquei foi trabalhar em um escritório de investimentos do BTG Pactual. Essa era uma meta que eu já tinha desde quando eu comecei a falar sobre finanças e eu realmente vi que era isso que eu queria. E aí eu comecei a estudar melhor para me aprimorar mais e daí eu fui vendo onde que eu poderia trabalhar. E aí eu fiz uma prova, a prova da Ancor, que é para quem quer ser assessora, se especializar mais em investimentos. Passei na prova e logo entrei em um escritório de investimentos aqui na minha cidade e deu tudo certo, eu consegui concluir essa meta, mas eu saí do escritório agora no final do ano, eu entrei, era em julho de 2025, mas como a gente nunca sabe qual é a próxima oportunidade, acabou que eu saí desse escritório no final do ano, porque surgiu uma outra oportunidade, e tudo bem, galera, agora a gente tem próximas metas para esse novo ano. Mas antes de falar sobre algumas metas que eu tenho para esse próximo ano, vou falar as metas que eu não concluí para você ver a realidade. Então, basicamente aqui foram 4 metas concluídas, que eu concluí com sucesso, e mais uma que foi me batizar, que não estava nos planos. E agora as metas que eu não concluí: ler 2 livros no mês, que seriam 24 livros por ano, não concluí. Ir na academia todos os dias, até mesmo no sábado, também não concluí. Inclusive, não estou indo na academia porque eu dei um problema na lombar. E aí acabou que o médico não deixou eu treinar. Eu tava fazendo fisioterapia, aí agora melhorou. Só que eu ainda não voltei a treinar, tem que esperar aí um tempo. E eu não concluí. E eu não vou colocar isso como meta para esse próximo ano, não. Eu vou deixar como meta só treinar durante a semana e já tá ótimo. A próxima meta que eu não concluí: conquistar 1000 seguidores fiéis que divulgam o meu trabalho. Porém, eu sei também que é meio difícil de controlar isso, né? Como que eu vou saber se essa pessoa está divulgando o meu trabalho, boca a boca, por exemplo, se ela gosta de mim, mas às vezes não curte. Então, tem vários tipos de situação. Mas eu acredito que eu ainda não tenho 1000 seguidores fiéis. A próxima meta que é parecida com essa é conquistar 100.000 seguidores no YouTube, 100.000 inscritos, que eu não consegui. Temos 600 inscritos aí. Se a gente for colocar mais alguns zeros, daria 600.000, hein? Aí a meta estaria mais do que batida. Mas, galera, ainda não. Eu sei que tudo é um processo, eu preciso de paciência. Aí sim a gente vai conquistando. E também eu preciso melhorar mais os meus estudos sobre o YouTube, como melhorar os meus conteúdos, produzir vídeos cada vez melhores. E a outra meta que eu tinha é ir na convenção digital em São Paulo e no Fin Day. Acabou que
os planos mudaram, eu não me interessei em ir, de fato, pra São Paulo, pra ir nessas convenções. Galera, essas foram as metas que eu não bati. Se a gente for somar aqui, dá mais do que as metas que eu bati, que eu de fato concluí. E agora, pra gente finalizar, eu vou te falar algumas coisas que eu tenho como meta pro ano que vem. A primeira delas é conseguir contratar um editor para editar os meus vídeos aqui do YouTube e entregar mais qualidade para vocês. Então eu quero me aprimorar mais, cada vez melhor. E para isso eu vou precisar aumentar minha renda também, que essa é uma outra meta. Eu quero me vincular a um outro escritório que tem a ver com a oportunidade que surgiu. Por isso que eu saí de um escritório e agora eu vou entrar em outro, mas não vou falar muito sobre isso agora. Depois vocês vão ver. Mas essa é uma meta agora pro início do ano, que eu já quero, ó, concluir ela e entrar nesse escritório. Inclusive, eu quero me tornar sócia, que também é uma outra meta, mas eu não vou colocar data para isso, não vou dizer, vou me tornar sócia agora em 2026. Vou deixar as coisas evoluírem de acordo também com o meu crescimento. E a próxima meta é também passar em mais 2 provas que eu preciso fazer, que são provas de investimento, certificações da Anbima, que chama CPA, e a outra CPPRO. CPPRO-I, né, que é I de investimentos, porque agora não é mais o CEA. Essa prova foi dividida em 2 provas, que no caso é CPA e CPPRO-I. Justo agora, na hora que eu vou para fazer a bendita da prova, multiplicam, vira 2 provas em uma só. Oh, Deus! Mas a gente vai conseguir, e no final do ano que vem eu venho contar aqui se eu concluir essa meta. Mas provavelmente vou ter concluído, porque é uma meta que eu também já quero concluir ela agora no início do ano de 2026, não vou deixar pro final do ano. E a última meta que eu vou colocar aqui para não me estender muito, mas eu tenho outras, mas vou até aqui, até essa terceira meta, é investir mais 24 mil reais, ter mais 24 mil reais investidos além do que eu tenho. Então eu vou tentar, né, nesse ano de 2026, concluir essa meta e investir 2 mil reais por mês. No mês que eu não conseguir, no outro eu vou repor. Investindo 2 mil reais por mês, eu chego nos 24 mil, porém isso vai dar mais um pouco por conta dos juros compostos. Mas, galera, essas foram as minhas metas. O que você achou? Me conta aqui também quais foram as metas que você não concluiu. Me conta se você gostou dessas minhas metas, o que você esperava desse vídeo, né? Me conta aí também algumas metas pro seu próximo ano. Eu sei que a gente não pode abrir todos os nossos planos, mas alguns a gente pode contar sim. Então, vamos compartilhar e eu te desejo um feliz ano novo, boa semana pra você, uma ótima semana nesse início de ano, que você tenha muita saúde, continue firme também, viu, nos estudos, assim como eu tô. Leia livros, não seja como eu coloquei aqui a meta de ler 24 livros por ano, mas eu não consegui. Eu li 4 livros, se a gente for ver assim ao pé da letra, mas eu li eles de forma intensa, então eu li pouco, mas o que eu li eu aprendi, e foram livros mais voltados à religião, a Deus, porque é algo que eu tô buscando aprender mais. Não foi, então, livros voltados a finanças, tá? Só pra deixar claro. E esse é um conselho que eu também te dou. Se você até hoje não leu a Bíblia, não teve essa curiosidade, leia, porque a gente só vai conseguir mais intimidade com Deus e entender mais sobre Ele lendo a Bíblia, que é o melhor livro de todos, o melhor investimento que você pode fazer. Eu já tenho 2 vídeos falando sobre isso, sobre a Bíblia. Por hoje é só, eu espero que você tenha gostado. Meu nome é Isadora Cecília e esse é meu canal Eu Tô Rica. Aqui tem tudo sobre finanças, menos a desculpa. Te vejo no próximo vídeo. Feliz ano novo! Tchau!